aqui a minha vocação. Paz e bem, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa A Serviço da Vida. Um programa da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Estamos muito felizes de estar aqui e mais felizes ainda por você abrir as portas da sua casa para este nosso novo encontro. Antes de tudo, gostaríamos de fazer um agradecimento muito especial. Agradecer à Rede Vida de Televisão por apoiar este projeto de evangelização. A você, Rede Vida, o nosso muito obrigado. Desejo as bênçãos de Deus a toda a família Rede Vida de Televisão. E queremos levar para você mensagens de esperança e de fé. E mostrar que só acredita em coincidência quem ainda não conhece a ação da Divina Providência. E a gente começa o programa de hoje com a mensagem do nosso fundador, Frei Francisco. Paz e bem. Transformar ossos ressequidos em um exército de batalha foi sempre a fundamentação da nossa associação e fraternidade nesses anos todos. Por isso, eu te convido a vivenciar conosco este programa a serviço da vida. Seja bem-vindo. E olha que coisa boa, minha gente. Frei Francisco estará conosco em todos os programas, no início, no meio e no fim. Por isso aqui eu deixo uma dica para você. Não saia da frente da televisão. Convide os amigos, os vizinhos e toda a sua família para conhecerem as ações que a Divina Providência realiza e já realizou na vida de todos os assistidos do Lar São Francisco. E neste primeiro programa, vamos contar como nasceu a Associação e a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. E como toda história existe uma inspiração, a nossa não é diferente. A nossa história é inspirada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, que diz: Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Ezequiel estava diante dos ossos ressequidos, e eles, por ordem de Deus e pela fé, tornaram-se um exército de batalha. Hoje, estamos presentes em mais de 70 obras assistenciais. Mas a nossa história começa em 1985, no tratamento contra o vício do álcool e das drogas. De uma casa abandonada, nasce o berço da Associação e Fraternidade na recuperação de vidas. Confira agora no quadro Ações da Providência. Nossa história nasceu no coração de um jovem padre em meados de 1984. Nélio Joel Angeli Belotti nasceu em 5/7/1959, natural de Catanduva, interior do estado de São Paulo, e foi ordenado sacerdote em 21 de dezembro de 1984. Desde cedo, sentia a necessidade de viver seu ministério como São Francisco de Assis, cuidando dos excluídos e dos mais necessitados. Foi enviado como padre para Jaci, cidade a 80 quilômetros de sua terra natal. E o Frei, eu ainda questionei, mas o senhor tão jovem, vindo para um lugar tão pequeno e com esse pensamento, ele falou, não, mas eu gosto de cidade pequena e tal. Naquela humildade dele, naquele tempo não era Frei Francisco, era Padre Nélio. Para iniciar os trabalhos na recuperação, era preciso o local, o terreno para a construção do Lar São Francisco. Foi num domingo em Jaci, na casa do meu sogro, que ele foi almoçar. E tinham terminado uma novena da festa de São Benedito. O Frei pensava em fazer uma casa de recuperação e precisava de um terreno, de uma área.
foi quando eu disse que eu tinha uma área que eu podia doar e que eu achava que servia, mas quem tinha que dar a palavra final era ele. Acho que eu ajudei a iniciar. Um grãozinho de areia na praia, ou uma gotinha no oceano, ajudamos alguma coisa. Foi aqui, na Avenida Alberto Andaló, em São José do Rio Preto, que Frei Francisco viu a casa pré-moldada. Hoje, esse local serve como diversão e lazer para muitas pessoas. Mas lá em 1985, a história não era essa. Essa casa estava abandonada e era um local de prostituição e uso de drogas. E foi nessa mesma casa o berço da Associação e Fraternidade São Francisco na recuperação de vidas. Frederico Navarro da Cruz e seus 2 irmãos eram os proprietários da casa. Quem nos conta a história da doação é a doutora Emirene, esposa do Fred, como era conhecido. O Fred mandou fazer uma casa, estava naquela época de fazer casa pré-moldada, não é? Aquela casa que foi alugada para uma loja chamada Vento Norte e que tinha redes e vários objetos do Nordeste. Aí ficou alugada alguns anos, e depois eles resolveram fazer outra coisa, os donos da Vento Norte. E com isso a casa ficou desalugada. E estava naquela época de não saber para que ia fazer, se ia continuar com a casa, se ia fazer alguma outra coisa no lugar. Quando apareceu o Frei Nélio, porque a casa já estava sendo usada até por gente que começou a dormir lá ou a passar por lá. Ele pediu, e eu me lembro do Fred ter dito que ele, o Vitor e o Reinaldo deram de presente para o padre, porque ele disse que ele ia levar para Jaci para começar a organizar um pequeno hospital, uma pequena obra assistencial. Quando o Frei chegou em Jaci, Mirassol, o Frei foi celebrar uma missa em Ruilândia num sábado à noite. E eu estava na missa. Terminada a missa, ele sentou comigo e me contou que estava abrindo uma casa de recuperação. Que se eu pudesse ajudar, se eu viesse para cá. Eu estava conhecendo o Frei naquele dia e ele também me conhecendo naquele dia. E de imediato eu já respondi para ele, olha, eu preciso falar com a minha família, mas pode contar comigo, eu vou. Foi assim que eu cheguei aqui no Lar São Francisco. Minha história com a Associação Lar São Francisco começou a partir do momento que eu redescobri o que era religião. Então, eu tinha 17 anos, Frei Francisco chegou na cidade de Jaci, também recém-formado. Um garoto, um moleque, cheio de entusiasmo, cheio de vontade de fazer diferente e com uma paixão muito grande por um tal de Francisco de Assis, que eu não sabia quem era. E aí o Frei Francisco começou a contar essa história para a gente, a partir de um encontro de jovens que teve na paróquia, e algo me despertou a conhecer um pouco mais, a entender o que era isso. Eu estou aqui porque o Frei Francisco me apresentou Jesus Cristo. Nós começamos a fazer campanhas, mutirões, para construir essa tal casa de recuperação. A construção da casa foi um grupo de Jaci, da cidade, né? O prefeito da época que apoiou o Frei. Essa casa foi o primeiro milagre, porque ela foi desmontada lá em São José do Rio Preto, foi trazida para cá e foi montada sem faltar nada e sem sobrar nada, né?
foi tudo aproveitado. Então, a casa já foi o primeiro milagre da nossa associação. Constatar que aquilo que ele deu, não sabia que ia dar tantos frutos. Foi dado e se multiplicou tanto, não é? Que essa multiplicação só pode ter sido coisa de Deus mesmo. Então vamos dizer assim, que a casa foi um sinal de Deus para, olha, esse é o berço, agora vocês façam o resto, né? Lembrancinha que o Frei Francisco pediu para entregar para a senhora. Né? Deixa eu me levantar então para receber isso, não é? Porque isso aqui tem muito sentido. Essa é uma lembrança. E aqui dentro, doutora, tem uma revista onde nós contamos toda a nossa história. Sim. A história da nossa fraternidade, da nossa associação. E como a senhora mostrar, pode ver, né? Olha aqui. A senhora reconhece essa casa? Essa é a casa do Vento Norte. A casa que foi doada. Que coisa boa, e meu olha Deus que interessante. E ela continua aí. Ela continua. Com o mesmo aspecto, mas nova, como se fosse 1985. Exatamente. Que coisa boa. E olha que coisa linda. A partir dela, quantas outras nasceram? Muito Essa aqui é uma lembrancinha para a senhora. Muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de pertencer. E eu acho até que... Posso fazer um comercial? Claro, que a senhora pode tudo agora. A senhora pode tudo. Olha, eu estou tão feliz com essa doação que meu marido e meus cunhados Vitor e Reinaldo fizeram, que eu acho que as pessoas devem acreditar. Não precisa mais falar, como o Fred perguntou, o senhor é padre? Nós sabemos que ele é padre. O senhor tem vontade de trabalhar? Nós sabemos que ele tem vontade de trabalhar. Então, eu convido as pessoas a visitarem Vou fazer um comercial aqui, a visitarem Jaci e a visitarem as obras do padre e quem sabe também querer doar alguma coisa. Aqui nasceu a primeira comunidade terapêutica. Aqui nessa casa nasceu a primeira ideia do hospital. E aqui nesta casa nasceu tanto a associação quanto a fraternidade. Eis aqui a minha vocação. Estava meio perdido na vida. Desestruturando a família não aceitava, né? E eu estava pedindo socorro, né? Eu queria sair, né? Aí, através de umas pessoas amigas, descobrimos o Lar São Francisco e aí vim para fazer um tratamento. Me recuperei, conquistei uma família, tenho uma família hoje, mudou em tudo. Minha vida é outra. Se eu tivesse antes de pular lá, muitos amigos meus morreram e não teve nem tempo de uma recuperação, de ser alguém na vida. Morreu muito jovem, em torno de droga, alcoolismo. Hoje é só num trabalho de domingo, a semana toda, é um comércio, né? Então é das 8 horas da manhã às 6 da tarde. E na batalha sempre aí. E agradeço a tudo, né? Estamos aqui, né, Bruno? Falava para as pessoas que tinha ganho uma casa. E eu coloquei no chão do salão paroquial, toda separada, toda amontoada lá. E o pessoal ia lá ver e perguntava, cadê a casa? E eu falava, a casa está aqui. Mas ninguém conseguia entender muito, naquela época, uma casa
pré-fabricada. Logo que nós tivemos aqui a nivelação do terreno, as coisas, ela veio para cá. E assim nós fomos edificando a casa. O interessante é que nós aumentamos o projeto que era da casa e depois acabou sobrando pedaços da casa. Agora não me pergunta como isso aconteceu, porque eu também não sei. Eu só sei que sobraram vários pedaços que eram da casa. E que hoje ela se torna então a casa da herança, a casa que conta essa história, a casa que traz essa história para nós como a primeira casa da nossa associação e da nossa fraternidade. E para nós hoje ela é a casa mãe, que nós chamamos de casa da herança, porque ela traz essa história com ela, mas ao mesmo tempo ela é a inspiração nossa. Por quê? Porque aqui nasceu a primeira comunidade terapêutica. Aqui nessa casa nasceu a primeira ideia do hospital. E aqui nesta casa nasceu tanto a associação quanto a fraternidade. E dessa casa para os diversos estados do Brasil e para fora do Brasil, que é o Haiti. E me marcou profundamente, e me marca até hoje, que em uma das orações nossa, à noite, com poucos pacientes, já a casa funcionando, uns perguntavam para mim, esta casa é a casa da avenida, assim, assim, assim? Eu falava, é. Aí eles se desconcertavam todos, mudavam um pouco de assunto, e eu acabei investigando esse fato, porque foram vários pacientes daquela época, principalmente os primeiros, que diziam que nesta casa já havia acontecido aborto, já havia acontecido muitas mortes, muito suicídio, homicídio, uma série de coisas. E esta casa, de repente, Deus transforma os ossos ressequidos num exército de batalha. E foi assim que aconteceu. Uma casa que era o local ideal para acontecer todos esses crimes bárbaros, principalmente contra a própria vida, que ali usavam drogas, ela passou a ser uma casa da libertação, onde as pessoas vêm para cá para poder se libertar desta lepra dos nossos dias, chamada drogas. A mesma emoção que eu senti há mais de 30 anos é a mesma emoção que eu sinto hoje, voltando aqui para esta casa, entrando aqui. Aqui nós estamos na sala da casa. Essa sala que foi destinada à recepção das pessoas, já aconteceu de tudo. Ela já foi escritório, ela já foi capela, ela já foi uma série de coisas que aconteceu aqui nesta sala. Aqui sempre foi a capela, aonde nós nos reunimos com os pacientes toda manhã e toda noite para fazer a oração junto com eles. E foi aqui que aconteceu então esse primeiro movimento de entender o que era esta casa antes e o que ela passou a ser nesses 30 e poucos anos. E continua sendo o berço da inspiração para a gente continuar o nosso trabalho e a nossa fonte aí de energia, que é Jesus Cristo. Aqui, neste quarto da casa, que também já foram desenvolvidas inúmeras atividades aqui, mas a primeira atividade foi quando aqui era o nosso posto de enfermagem. Aqui era o consultório, aqui era uma pequena sala de procedimentos, porque em Jaci, na época, não havia hospital, o posto de saúde era destinado quase que exclusivamente para vacinas, o médico vinha só um período e logo já ia embora. Então as pessoas vinham aqui procurar socorro. As outras dependências da casa também eram usadas como os alojamentos dos pacientes. E eu, o Gilmar e o Nilson éramos
as 3 pessoas que residiam aqui. É assim, na Casa da Herança, que nasceu o Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. A primeira comunidade terapêutica, a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus e o primeiro hospital. Em tudo isso, tem a mão de Deus, para que possamos continuar o nosso projeto de assistência e evangelização a serviço da vida, com ações iguais a que você acabou de ver. Nós precisamos de você. Por isso, faça parte da nossa rede do bem. Entre em contato com a gente e seja um doador. Você pode doar pelo boleto bancário ou cartão de crédito pelo nosso site www.franciscanosnaprovidencia.org.br/doação. E se preferir, pelo débito automático, daí você entra em contato com a gente através do WhatsApp, que é o DDD 17 98157 1414. DDD 17 98157 1414. Você pode doar qualquer valor. Faça parte da nossa rede do bem. E o nosso primeiro programa chegou ao fim. E eu quero agradecer a você pela sua companhia, por estar conosco aqui na Rede Vida de Televisão. Queremos convidar o Frei Francisco para dar uma bênção especial para você e toda a sua casa. Paz e bem. Em tudo isso tem a mão de Deus. Por isso eu te convido neste momento a rezar conosco. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tem provido, provê e proverá. Providência de Deus, tende piedade de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e se compadeça de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Aos pobres famintos serei tua caridade, aos tristes sozinhos serei fraternidade, aos sem esperança eu levarei a fé, irei te anunciar, haja o que houver. Eis aqui a minha vocação.